Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o resumo do livro de Romanos. Hoje nós vamos falar dos capítulos de 9 até 11, que é o texto mais complicado que eu considero, por causa dos calvinistas que usam esse texto, esses textos, né, do capítulo 9 a 11, para fundamentar essa vertente. Não que a interpretação deles esteja incorreta, porque é fato que Deus é soberano e ele tem domínio de toda a história, né? O que aconteceu, o que acontece, o que acontecerá, está no domínio dele. Então, ele tem planos, né, e propósitos para a vida da humanidade, né? E coisas inegociáveis, tanto que ele já revelou que vai acontecer, né? Então, são inescrutáveis os planos de Deus e os propósitos dele são insondáveis. Então, cabe ao ser humano acatar, né, essas informações à medida que vão chegando até nós, que estamos encarnados dentro da história. Então, nós vamos ver aqui que tudo o que aconteceu encaixou direitinho nos planos de Deus, conforme foram acontecendo, né? E existe um plano, né, de salvação desde a eternidade. E a lei, ela foi dada num período de tempo, com um propósito, com um devido fim, né? E Israel foi eleito para um propósito também, né? E no momento da história, eles foram entorpecidos de forma que eles não crescem, né? Na manifestação na encarnação, na revelação de Cristo, para que nós, né, os outros povos, pudéssemos ser incluídos nessa graça. É isso que Paulo vem explicar aqui, de Romanos 9 até 11. Né? Nós que éramos oliveira brava, passamos a ser também filhos de Deus, quando Israel rejeitou e nós fomos enxertados, né? Então, Paulo começa o capítulo 9 lamentando profundamente o fato de Israel não ter aceitado Jesus, porque Paulo é um israelita da tribo de Benjamim. Então, ele falou assim, que se ele pudesse, ele trocaria de lugar, se ele soubesse, né, que o povo todo seria salvo, que ele gostaria até de trocar de lugar com esse povo e não ser salvo no lugar do povo, de tanto que era a angústia que ele estava sentindo por ver os parentes dele não entenderem a graça de Deus. Mas aí ele começa a explicar esse plano de salvação, né? Ele diz que o povo de Israel, ele foi cegado pelo próprio Deus, né? Ele foi endurecido pelo próprio Deus. Eles eram os parentes de sangue tanto de Jesus quanto de Paulo, né? E ele disse que a linhagem humana de Cristo foi traçada a partir desse povo, esse povo que recebeu a lei, esse povo que, né, recebeu, que dele nasceram os patriarcas, e Deus enviou profetas, entregou a lei para que eles cumprissem, né? De lá saíam, foi instituídos cultos, né, os dias festivos e tudo que Deus elegeu esse povo para que dele saísse, né, Jesus Cristo. E quando ele se revelou, né, trazendo à luz a tudo aquilo que estava encoberto, ele não foi recebido, né? Então Paulo lamenta essa dureza do coração deles. Mas aí ele começa a explicar que nem todo o que porque quem recebeu a promessa foi Abraão, né, de que a descendência dele seria como céu estrelado.
Mas nem todos que nasceram a partir de Abraão são considerados por Deus como filhos da promessa. Porque filhos da promessa, né, os descendentes de Abraão a que Deus se referia, são os filhos da fé, né? Esses que seriam como constelações do céu, são os da fé, e não só apenas os descendentes pela carne. Porque Abraão, a princípio, teve o Ismael, né? Porque Sara não teve paciência para esperar a promessa de Deus se concretizar na vida dela. Ela estava achando um absurdo, porque ela já tinha 90 anos quando engravidou. Então ela já não, né? Ela quis dar o jeitinho dela e deu a serva no lugar para que Abraão fizesse um filho. E aí nasceu Ismael. Mas Deus não considerou a descendência de Ismael, né? Porque o filho da promessa era um filho com Sara. E aí Isaac nasceu, né? Então Isaac passou a ser o herdeiro. Mas de Isaac ainda nasceram 2 filhos, Jacó e Esaú. E desses 2 filhos, Deus escolheu o Jacó para considerar a descendência dele, né? E aí Esaú foi rejeitado. Mas não que Jacó fosse melhor que Esaú, né? Jacó, a gente sabe que ele comprou o direito à primogenitura, né, de Esaú. E Esaú vendeu esse direito, porque ele tinha nascido primeiro dos gêmeos, né? Então ele teria direito às maiores bênçãos. E ele abriu mão delas, né, das bênçãos espirituais, para satisfazer a carne ali naquele momento. Era o que ele estava necessitando, então ele trocou. E aí Jacó, o próprio nome dele significa trapaceiro, né? Ele trapaceou para poder enganar o Isaac e receber a bênção no lugar de Esaú, né? Então, questão de caráter aqui é igualzinho. Porém, Deus escolheu a linhagem de Jacó para poder abençoar e Jesus nascer a partir daquele povo. E então ele rejeitou Esaú e amou a Jacó. Ou seja, amor é doação, né? De favor, é favorecer. Ele escolheu Jacó e favoreceu Jacó. E aí transformou Jacó e mudou o nome dele para Israel, enfim. E aí Israel, né? Ele teve já 12 filhos. E dessas 12 filhos, Deus escolheu favorecer José, né? Apesar de Deus sempre transforma a situação do mal em bem para favorecer o povo. Por isso Paulo diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo as situações negativas, Deus sempre a transforma de forma que os que o amam sejam favorecidos, tenham crescimento, aperfeiçoamento, enfim. No meio da dor, você cresce, você se aproxima de Deus e você é abençoado, né? Então, José passou por tudo aquilo entre os irmãos dele, foi vendido como escravo, chegou até o Egito e teve aquela descendência toda, né? Depois ele abençoou os irmãos e Israel foi todo morar no Egito, a princípio as 1000 maravilhas, né? E depois eles começaram a se multiplicar muito e se tornaram escravos no Egito. E aí Paulo continua falando, né, que quando eles estavam no Egito, Deus endureceu ao faraó para poder revelar o seu poder através do povo de Israel. Ou seja, o faraó foi, né, protelando, foi negando, né, os pedidos de Israel, até que ele não aguentou mais de tanto que Deus manifestou o poder no meio daquele povo ali. Aí Paulo começa a falar de suposições que, né, que os israelitas poderiam ter, os cristãos, que se nós não temos escolha,
De fato, para algumas coisas nós não temos. Eu não escolhi nascer mulher, eu não escolhi nascer na família que eu nasci, eu não escolhi nascer no Rio de Janeiro, eu não escolhi vir morar em Belo Horizonte aos 20 anos. Quer dizer, de certa forma escolhi, mas eu não tive tantas opções assim. Então eu vim morar em Belo Horizonte. Aí com os meus irmãos, né, que também vieram, nasceram os filhos deles mineiros, sabe? Coisas que a gente não planejou e não escolheu, mas que foram acontecendo na nossa vida. Para essas coisas, realmente nós não temos escolhas. Mas as escolhas morais, né? Deus ensina que nós temos sempre duas opções e devemos escolher a melhor parte, né? Devemos cuidar para não cair, a nós cumpre dominar, né, o pecado, como ele disse a Caim, ó, o pecado bate a sua porta, mas cumpre a você dominar, né? Sobre essas escolhas, sim, ele colocou nas nossas mãos. Não que ele já não saiba na eternidade, né, fora desse tempo aqui, o que eu hei de escolher, né? Ele me perdoou, inclusive, pelo que eu nem pratiquei ainda. Olha que mistério maravilhoso. Eu tô aqui vivendo a minha cronologia, né? Um dia após o outro, uma escolha após a outra. Porém, lá no tempo de Deus, né? No Aion, ele sabe as escolhas que eu fiz, ele sabe o tipo de pessoa que eu fui, ele sabe se a minha fé ela foi em Cristo até o final, ou se eu vacilei, ou se eu desviei. Ele sabe, ele me conhece até o que eu desconheço de mim, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Ele é o oleiro que ele faz os vasos e honra mais uns do que outros, né? Ele, às vezes, tem vaso que é feito para guardar comida, e tem vaso que é feito para, sabe, para outros fins. Aqui, nessa época aqui, tudo era vaso, né? Tudo era feito com barro. Então, um serve para ser panela, o outro serve para catar esterco, sei lá, né? São vasos uns honrosos e outros desonrosos. Mas quem é o vaso, quem é o barro para questionar o oleiro que o criou, né? Ele criou com devido fim, com um propósito para a existência, e o homem simplesmente acata, né, a soberania de Deus. Então, ele usou a maldade de Faraó, porque ele já conhecia Faraó e seus intentos desde sempre, e ele usou essa maldade para poder favorecer o povo de Israel, né? E assim como ele endureceu a Israel de certa forma para favorecer os gentios. E não que ele tivesse desistido de Israel, mas ele tinha esse plano de alcançar toda a terra. Então, em certo momento da história, Israel foi entorpecido. Mas aí Paulo diz assim, que justamente ele não desistiu de Israel, porque haverá, né, no meio de Israel, aquele que vai crer em Cristo. Tanto é que ele estava falando, né, ele estava sempre enviando cartas aos judeus que haviam se convertido, né, a Cristo, ao Evangelho. Então sempre haverá, né, ele não desistiu nem de Ismael, nem de Esaú, ele não sabe, ele não desistiu deles. Porque no meio da descendência ali pode ser que tenha algum que tenha se convertido a Cristo, né? Não é impossível. E da mesma forma que ele elegeu o povo judeu para determinado fim, mas em certo momento ele entorpeceu o povo judeu para poder alcançar os gentios. É assim que Deus faz, né? E aí passou a ser tudo igual para todo mundo. Tanto os gentios quanto os judeus deveriam ser justificados pela fé.
O problema do povo judeu foi eles começarem a confiar em si mesmo, ou seja, eles distorceram a lei que eles receberam, porque a lei serve para revelar o pecado no homem. Só que a iniquidade começou a se multiplicar. E aí, ao invés de guardar a lei, eles começaram a se multiplicar os cultos de remissão, né? De sacrifício de animais para poder expiar a culpa. Né? Só que não era isso que Deus queria, que eles fizessem cultos intermináveis para expiar a culpa. Deus não se agradava desses cultos, né? Ele falava, olha, eu não suporto as suas festas, porque vocês endureceram o coração, vocês matam animais e daqui a pouco vocês estão pecando de novo, né? Vocês fazem jejum e deformam o rosto de vocês, mas daí a pouco vocês apedrejam um irmão de vocês até a morte, vocês negligenciam as suas viúvas e os seus órfãos, né? Deus queria misericórdia, coração contrito, arrependimento, mas Israel parecia que estava vivendo assim, maquinalmente, né? Quanto mais cultos, mais sacrifícios, mais isso, nós agradamos a Deus, nós temos a lei, nós somos justos, mas eles eram justos aos próprios olhos, e Deus rejeitou Israel por causa disso, por causa do que ele sondou no coração daquele povo. Mas havia alguns que, né, nós vimos aqui os profetas, alguns reis, né, alguns descendentes que sempre foram fiéis a Deus, né, e guardaram essa esperança do Messias até que eles morreram, né, e no tempo de Jesus muita gente se converteu do meio deles, né, então Deus não desistiu de Israel. Deus apenas exigia de Israel que eles crescem na sua revelação, né? E quando Jesus veio, alguns creram e outros não. E esses que não creram, né? Nós, os gentios, cremos no seu lugar, né? Por isso Paulo usa essa figura do enxerto, né? Nós éramos oliveira brava, sem lei, sem promessa, a gente não esperava nada, não esperava Messias nenhum. E quando nós escutamos o evangelho, nós simplesmente cremos e o recebemos, né? Então, por causa disso, nós fomos incluídos na salvação, né? Aí, o último capítulo, que é o 11, Paulo vem falar a nós, né? Não é porque nós fomos enxertados na oliveira verdadeira que nós devemos nos vangloriar sobre o que aconteceu com Israel. Porque o texto diz assim, da mesma forma, né, que Deus não poupou Israel, né, endureceu Israel e alguns foram cortados do ramo, né? Da mesma forma, isso pode acontecer com a gente, né? Ele não poupará o que se vangloriar, né? Então, isso aqui já desconstrói o argumento do calvinista de que, né, Deus não vai mudar. O próprio Paulo está falando aqui que aquele que se vangloriar, né, de ter sido alcançado, ele pode ser cortado, porque não é por mérito, né? É pela fé. E que da mesma forma que eles foram endurecidos, Deus pode usar de misericórdia e religá-los, né? Voltar atrás e enxertar eles novamente na oliveira verdadeira, né? Então, nem a gente deve se vangloriar e nem achar que eles não têm esperança, porque um é o plano de Deus para Israel e o outro é um plano de Deus para os gentios, né? Houve propósito para esse endurecimento, né, para que se concretizasse o plano de Deus nas nossas vidas, né, na vida dos gentios, e o favor de Deus, né, o propósito de Deus, ele é irrevogável. Então, tudo aquilo que ele prometeu a Israel, ele ainda pode cumprir, né? E
E Paulo termina dizendo assim: os planos de Deus são inescrutáveis e os seus juízos insondáveis. E cabe ao homem acatar, aceitar, né, os desígnios de Deus que vão sendo revelados aos poucos. E dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aquilo que ele propôs desde a eternidade vai acontecer. Então cabe a nós, né, entrar em sintonia com esse plano eterno, né, e fazer parte, né, somar, né, cumprir aquilo que ele deseja para os filhos, né? Nós vimos aqui anteriormente que ele planejou obras de antemão para que todo aquele que cresce praticasse. Então, esse é um bom parâmetro para você saber se você está cumprindo a vontade de Deus ou não, né? As obras de justiça, de amor e de misericórdia. Aqueles que praticam essas obras, eles estão enxertados na boa oliveira. Aqueles que negligenciam essas obras de amor, de justiça, de misericórdia, eles não estão enxertados. Então, é um ótimo parâmetro para você se avaliar. E eu vou ficando por aqui porque o vídeo está longuíssimo. Mas foi necessário, né? Então, eu vou enviar ele assim mesmo. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e medita nessa palavra, porque ela é muito importante.